Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos em Cristo, que a palavra de Deus seja alimento diário para a nossa alma. E o texto para a reflexão de hoje encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos do 5 ao 11. Vou ler apenas o versículo 11. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu meditava esta palavra, o Senhor colocava no meu coração um tema. Gratidão e organização é sinônimo de multiplicação. Nós vamos aprender aqui com as atitudes de Jesus. Quero meditar 2 pontos que serão essenciais para a nossa caminhada e para a nossa vida. Primeiro ponto, falarei sobre gratidão. Jesus era grato sempre. No versículo 11, no comecinho do versículo diz assim: Jesus tomou os pães e rendeu graças. Mas era tão pouco, 5 pães, 2 peixes. Perceba a atitude de Jesus em relação à atitude dos discípulos. Porque Filipe, ele disse que 200 denários de pão não lhes bastavam para que cada um recebesse um pedaço. André disse o seguinte: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Enquanto Felipe e André duvidaram, murmuraram, Jesus, ele pega aquilo que era tão pouco em relação à necessidade do povo e rende graças a Deus. Jesus tinha um coração grato, por isso que o pouco em suas mãos se transformava em muito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Segundo ponto, organização. Perceba que Jesus mandou o povo se assentar na relva. Isso nos remete à organização. Jesus, ele era organizado. Perceba que somente depois do povo se assentar foi que Jesus começou a repartir os pães, a entregar a eles. Muita coisa só vai mudar na sua vida depois que você se sentar, depois que você começar a se organizar. Porque quando a gente se senta, quando a gente se organiza, nós percebemos a nossa necessidade. Só foi possível ter uma ideia de quantos homens tinha ali naquela multidão depois que se sentaram. Perceba que a palavra diz que havia ali cerca de quase 5.000 homens, só depois que eles estavam assentados. Tem muita coisa na sua vida desorganizada, que precisa que você sente, que precisa que você analise com mais carinho, com mais cuidado. Aí então, aquilo que é pouco vai ser multiplicado. Veja, a partir do momento que nós somos gratos a Deus por o pouco que temos, a partir do momento que nós começamos a nos organizar, então, aquele pouco em relação à necessidade se torna muito. Quantas vezes as pessoas dizem assim: meu Deus, esse mês está tão apertado para mim. Então eles começam a fazer um balanço da sua vida financeira e percebem que as contas estão muito altas. É muita despesa em relação às receitas. E então ele diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí senta, coloca na ponta do lápis. Isso é sinal de organização. Quando a gente começa a anotar todas as despesas, tudo aquilo que a gente necessita,
Embora seja muito em relação àquilo que a gente tem, mas, meus amados irmãos, é aí onde o milagre da multiplicação acontece. Porque a partir do momento que eu sou grato, que eu me organizo, Deus multiplica. E aquilo que para mim parece pouco, para Deus é muito, e ainda dá para pagar a minha necessidade e ainda sobra. E a gente fica, meu Deus, como é que isso aconteceu? Como é que eu consegui pagar as minhas dívidas? É isso, organização. Qual área da sua vida precisa ser organizada? Jesus era organizado fisicamente e espiritualmente. Ele rendia graças a Deus. Ele reconhecia Deus como seu Senhor, como seu Pai. E você reconhece Deus como seu Senhor, como seu Pai? E ele tinha uma vida pessoal organizada. Ele sabia muito bem do que precisava. É por isso que Jesus sempre se saía bem. Quero convidar você neste momento a render graças a Deus, a ter um coração grato e a organizar a sua vida, porque o milagre da multiplicação já está acontecendo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.